gente, na aula de hoje nós vamos continuar com o tema das fitofisionomias do cerrado e nós vamos estudar as florestas estacionais, ou também chamadas de matas secas, a floresta estacional semidecidual e decidual, a mata ciliar e a mata de galeria. Nós vamos começar pela floresta estacional semidecidual. Esse tipo de formação ocorre em solos onde a fertilidade vai de alta a média, então são solos mais ricos em nutrientes. A cobertura arbórea, quando a gente fala de cobertura arbórea, a gente pensa que as copas das árvores, elas muitas vezes se tocam, formando o que a gente chama de dossel. O dossel desse tipo de formação florestal, principalmente a gente pensando na época chuvosa, ele tem uma cobertura arbórea de 70 a 95%. Dessa forma, a gente pode entender, né, tentar enxergar que a quantidade de luz que passa por esse dossel para chegar no subbosque, no extrato inferior da floresta, é uma quantidade reduzida de luz. Então, a quantidade de espécies arbustivas, de epífitas, inclusive de um extrato herbáceo, que se desenvolve nesse extrato inferior da floresta, é menor. Então, é um pouco diferente daquilo que a gente estava vendo das formações savânicas e que fazem parte realmente daquele complexo de biomas que é o cerrado. Porém, na época seca, como é uma floresta semidecidual, parte das espécies perdem as folhas, em torno de 20 a 50%. Então, tem uma dinâmica de luz muito interessante entre a época seca e a época chuvosa. Sendo que na época seca existem essas clareiras que ocorrem, né, por causa da desfolha, da perda de folha de diversas espécies arbóreas. No próximo slide eu vou mostrar para vocês, eu fiz um desenho do perfil tanto da mata na época chuvosa quanto na época seca. Aqui nesse perfil, né, da floresta estacional semidecidual, e essa aqui é na estação chuvosa, o que eu quero que vocês consigam ver é que é uma comunidade florestal com uma altura que varia, né, esse dossel das copas entre 15 a 25 metros. Existem espécies que são maiores, que a gente chama de emergentes, que elas ficam acima do dossel da comunidade florestal. Tem diversas espécies, ocorre sim espécies arbustivas, palmeiras, nesse subbosque, mas é uma formação predominantemente florestal. E o que a gente consegue ver, o que eu tentei representar aí para vocês, é que esse dossel ele é bem fechado na estação chuvosa. E quando a gente parte para a estação seca, que é o próximo slide, vou mostrar para vocês. Muitas espécies, elas perdem parcialmente suas folhas ou totalmente suas folhas. Estão mostrando essa característica caducifólia, quer dizer, a comunidade vegetal como um todo, ela é semidecídua. Ela perde parte da sua folhagem. Então, nesses pontos onde que a gente viu que a copa perdeu as folhas, né, a gente está representando os galhos, a gente consegue ver que a luz consegue ultrapassar esse dossel e chegar nos estratos inferiores na estação seca. Tem alguns trabalhos que já exploraram essas clareiras de luz, que são chamadas clareiras sazonais de luz. E essa dinâmica é muito importante para as espécies que ocorrem nesse estrato inferior, aí, quando você consegue ver nesse esquema, abaixo de 4 metros, de 3 metros, porque abre um espaço muito grande e a luz consegue penetrar nessa comunidade. Outra coisa importante falar é que esse tipo de formação, é por isso que é chamado de mata seca, ocorre nos interflúvios. Então elas não estão associadas a cursos d'água, como é a mata ciliar e a mata de galeria. Essas formações, elas estão entre os cursos d'água distantes, né? Então no meio, em áreas de solos mais secos, que podem ser solos mais profundos, né? Isso depende muito da área que ela está ocorrendo. Mas é importante a gente falar que não estão associadas diretamente a cursos d'água. O segundo tipo de floresta, né, que é a floresta estacional decidual, ela tem algumas semelhanças com a floresta estacional semidecidual, mas muitas vezes ela é uma mata muito peculiar, muito diferente. Em geral, os solos também variam de média a alta fertilidade, mas esse tipo de formação
pode ocorrer em solos de origem calcária, então são ricos em calcário. Esse tipo de floresta, quando está em solos calcários, a floresta decidual, ela é um pouco mais diferenciada do que as florestas estacionais deciduais em solos mesotróficos. Algumas vezes pode apresentar afloramento rochoso, quer dizer, você consegue ver rochas mesmo, grandes rochas, na superfície do solo, o que vai ser uma característica bem diferenciada. Algumas vezes esses solos também são mais rasos, com uma capacidade de retenção hídrica menor, o que ajuda na explicação da deciduidade das espécies na época seca. A cobertura arbórea também ela é menor, pensando nesse fechamento de dossel, como a gente viu na floresta estacional semidecidual, em comparação com a decidual tem uma cobertura arbórea, mesmo na estação chuvosa, menor, entre 50% e 70%. Em algumas florestas estacionais deciduais, não tem uma formação muito contínua de um dossel, sendo uma mata caracteristicamente diferente da floresta estacional semidecidual. Nos próximos slides eu também vou mostrar dois esquemas que eu fiz, dois perfis, mostrando tanto a cobertura na época seca quanto na época chuvosa. Então esse aqui é o primeiro. Então é uma comunidade, em geral, um pouco mais baixa. Quando a gente fala o dossel, seriam essas espécies que estão em torno de 15 metros, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Tem espécies emergentes também, que elas emergem desse dossel e estão numa altura maior. Eu não fiz aqui a presença de rochas, de um afloramento rochoso, mas pode ocorrer. E essas matas também podem ocorrer em topos de morro. Muitas vezes a gente vê áreas que são preservadas porque elas estão em topo de morro. As regiões mais planas muitas vezes são utilizadas para agricultura e essas matas descidas elas estão em topos de morro. Isso dificulta muito em função de mecanização, até a produção nessas áreas. Então elas são deixadas. O que a gente pode ver aí é que é um dossel mais aberto, como eu falei para vocês. Muitas vezes as copas das árvores não se tocam, formando um dossel mais fechado, mas é uma formação florestal, então a gente consegue ver essa característica de predominância de espécies lenhosas. E quando a gente olha no próximo slide, que eu já vou passar, aqui a gente pode ver que na época seca, as espécies lenhosas, as espécies arbóreas, elas perdem ou totalmente ou parcialmente as suas folhas. E pensando na comunidade florestal como um todo, comparando esse slide com o slide anterior, mais do que 50% das espécies acabam perdendo suas folhas. Em alguns tipos de floresta estacional decidual, bem mais que 50% das espécies, 70% das espécies, perdem suas folhas. Se você faz uma comparação, consegue tirar uma foto de uma floresta decida na época chuvosa e na época seca, no mesmo ponto, você vai ver que muitas vezes fica seco mesmo, só ficam a parte lenhosa das espécies e a parte verde, que seria a folhagem, é toda perdida. Isso causa uma abertura muito grande e a entrada de luz para os estratos inferiores da vegetação é muito maior. Existem espécies indicadoras que ocorrem muito nessas matas, que são os angicos, aroeiras, que quando você consegue, bate o olho nessas áreas de topo de morro, com afloramentos rochosos e a presença de espécies como aroeira e angico, você sabe que a formação florestal que a gente está falando é uma floresta estacional decidual. A mata ciliar é uma vegetação que ocorre também nessa região dos cerrados. Ela está associada, diferente das outras duas que a gente viu na aula, que ocorrem nos interflúvios. A mata ciliar e a de galeria, que é a próxima que a gente vai ver, elas estão associadas a cursos d'água. A mata ciliar, ela ocorre, então, nessas margens dos cursos d'água, só que uma vegetação estreita, quer dizer, a faixa de vegetação ela é mais estreita, não ultrapassando aí 100 metros de vegetação normalmente. Ela não forma galerias, quer dizer que as copas das árvores de um lado do rio não tocam as copas das árvores do outro lado do rio. O solo ele pode ser um solo mais raso, um solo muitas vezes, principalmente perto do rio, um solo mais encharcado. Diferente da mata de galeria, as espécies elas apresentam diferentes graus de deciduidade foliar. A mata de galeria a gente vai ver uma mata
em geral sempre verde, pensando na comunidade florestal como um todo. Na mata ciliar pode ter afloramento rochoso no solo, e a cobertura arbórea varia de 50% a 90%. É claro que na época seca existe uma tendência de queda foliar e essa cobertura arbórea ela diminui. Mas em relação à florística, quer dizer, a composição de espécies de uma mata ciliar e de uma mata de galeria, ela é muito semelhante, né? Bastante semelhante quando a gente faz uma comparação entre essas duas matas. E nesse esquema, então esse esquema seria da mata ciliar na estação chuvosa, onde que a copa das espécies está toda composta por folhas. Eu quero que vocês vejam outra coisa para a gente poder comparar com a mata de galeria, é que a mata ciliar ela está sempre acompanhando normalmente, né, rios de médio a grande porte. Então o que a gente consegue ver é que as copas não conseguem se tocar, porque elas estão distantes umas das outras, quando a gente fala, né, de uma margem, por exemplo, da margem esquerda para a margem direita do rio. É importante também a gente ver, né, tem a presença de outras espécies, né, no estrato inferior, e pensando como comunidade florestal como um todo, elas é uma comunidade florestal alta, né? Então as espécies vão chegar aí a 20, 30 metros de altura, com a média de uns 25 metros de altura. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês como é essa mata na estação seca. Então a gente pode ver aí que na estação seca diversas espécies perdem suas folhas, ou totalmente ou parcialmente, então aumenta também muito a quantidade de luz que consegue chegar nos estratos inferiores desse tipo de formação florestal. Outra coisa que a gente tem que pontuar para ficar claro, né, nesse esquema eu tentei fazer isso, é uma mata que tem, em geral, uma declividade maior, que é o que a gente consegue ver aí. Então as espécies estão ocorrendo numa região onde está encaixado no rio. E a tendência, né, que as espécies que estão mais perto do rio, elas têm uma maior influência desse curso d'água. E o último tipo de mata de formação florestal que a gente vai estudar é a mata de galeria. Só lembrando que é muito importante a gente falar que essas matas que têm deciduidade parcial das folhas, então a mata semidecídua, a decídua e a mata ciliar, quer dizer que na época seca, parte das folhas das espécies ou toda a copa ela é perdida, ela cai, isso ajuda muito no aumento de matéria orgânica na serrapilheira, né, naquela quantidade de folhas e ramos que fica no solo dessas florestas. Então ajuda muito na ciclagem de nutrientes. Já a mata de galeria, ela é uma mata chamada de perennifólia, sempre verde. Ela não tem uma queda foliar acentuada devido à estacionalidade climática. Em geral, a mata de galeria acompanha rios de pequeno porte e também córregos, e dessa forma, as árvores, né, que estão de um lado da margem desses rios de pequeno porte ou córregos, elas tocam as copas das margens das plantas que estão na outra margem, formando então corredores ou galerias, que dão nome a esse tipo de vegetação. A cobertura arbórea ela varia de 70% a 95% e tem uma diferença pequena em relação à época seca e chuvosa, já que as espécies elas não apresentam deciduidade intensa na época seca. Outra coisa importante a gente falar é que a mata de galeria ela tem, em geral, dois tipos. Uma que é chamada de inundável e a outra que é chamada de não inundável. O que a gente vai mostrar aqui, o esquema que eu fiz, é de uma mata não inundável, que ela é um pouco mais acidentada, a gente vai ver que a topografia tem um declive maior. Mas na mata de galeria inundável, ela é uma mata que ela é mais plana e que geralmente ela tem vários pontos de afloramento do lençol freático que é mais perto da superfície, diferente da mata de galeria não inundável que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, no próximo slide. Então nesse esquema que eu fiz aí de uma mata de galeria, é de uma mata de galeria não inundável. A gente vê que a topografia do terreno ela é mais acidentada, e esse córrego, o rio de pequeno porte, a gente está vendo aí, as espécies que estão tanto na margem direita quanto esquerda, as copas se tocam, formando uma galeria, que dá o nome, né, a esse tipo de formação. Como é um terreno mais acidentado, não há afloramento
do lençol freático, por isso que é uma mata de galeria não inundável. Se fosse uma inundável, o solo seria, a topografia do terreno seria mais plano, onde teria o afloramento, né, desse lençol freático, e não vai ter uma deciduidade, então uma vegetação perennifolia. Então esse seria o último tipo de formação que a gente vai estudar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Tirem dúvidas, vejam, né, para tirar as dúvidas na nossa aula síncrona, e até lá então.